Vamos ler a palavra em 1 Tessalonicenses. Foi lida por Felipe, mas nós vamos ler a partir do versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de Tessalonicenses. Vamos ler? Vamos trabalhar, gente? Sabemos o quê? Recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, conversar com Deus. Meus irmãos, nós vamos dar sequência, estaremos estudando, meditando nas minhas intervenções aqui sobre a carta dos Tessalonicenses, que me enche a alma esta carta. Vamos orar, conversar com Deus. Querido Pai, lemos o teu livro, único livro, inspirado pelo teu Espírito Santo, usando, ó Deus, Paulo, Silvano, Timóteo. Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes como trabalhou na mente desses irmãos. Ele inspirou estes irmãos e agora precisamos da iluminação e também do poder que estava sobre os Tessalonicenses, que esteja sobre nós para praticarmos a palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Meus queridos, esta é uma igreja que Deus realmente quer. E nós vamos ver esta noite que essa igreja que Deus quer é eleita por Deus. E sendo eleita, essa igreja mostrou, como nós devemos mostrar, as evidências desta eleição. E nós vamos trabalhar dentro desse parâmetro, dessa primeira carta de Paulo, de 4 a 10, se terminarmos hoje. É tanta coisa, gente, que quando a gente fica estudando, toda vez que vai olhar, toda vez que vai estudar, aumenta mais alguma coisa, porque a lição que Deus tem para nós é grandiosa. Então, vamos colocar o versículo 4 novamente aí. Veja o que Paulo diz. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. A palavra aí, amados, Paulo tinha um profundo conhecimento, tinha certeza absoluta de que aqueles irmãos eram eleitos de Deus. Porque estes irmãos mostraram com a conduta e com palavras
com demonstrações claras que eram eleitos. Preste atenção, que eram eleitos. E não faziam estas coisas para que fossem eleitos. Eles já eram. E como eram, faziam coisas de eleitos. Essa história que dizer, sou eleito e posso viver de qualquer maneira, não é bíblica. É contrário ao que Paulo diz aos Efésios, que nós somos eleitos, somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nós precisamos, amar, mostrar esta característica em nossas vidas, em nossa prática de vida, onde estivermos, para que sejamos referências, modelo para outras pessoas. Paulo diz, sabemos, amados de Deus, por Deus, que Ele os escolheu. Gente, essa expressão, amados de Deus, amados por Deus, e que Ele os escolheu, para mim, é exatamente a mesma coisa. Porque a Bíblia diz no versículo 5, não dessa carta, em Efésios, não é? Em amor nos predestinou. Então nós precisamos ver que a palavra de Deus é extraordinária, não é? Deus em Cristo mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados, trazer a demonstração extraordinária de amor. Mas para Deus, na cabeça de Deus, Cristo não morreu há quase 2000 anos passados. Na mente de Deus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode encontrar em Apocalipse 13, 8. 17, 8 mostra sobre que nós fomos escolhidos, escritos os nossos nomes no livro da vida. Eu fico em pasmo quando pastores oram, quando as pessoas se decidem, escreve seu nome no livro da vida. Nós não temos este poder, porque nós não sabemos que aquela pessoa que nós conduzimos a Cristo realmente foram eleitos, se foram convertidos realmente. Então nós vemos nesse texto, amado, uma riqueza. Por serem eleitos, faziam, e não faziam para que fossem eleitos. Eu queria que colocasse 10, 26 de João aí. Preste bem atenção, esse texto é maravilhoso, grandioso. Mas vocês não creem, porque não são das minhas. Olha bem que ele não mostra ao contrário, não. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são. Muitas vezes nós mudamos a coisa, não é? Vocês não são minhas ovelhas, porque não creem. Não é. Vocês não são. Ali como está. Vocês não creem, quer dizer, porque não são. Jamais uma pessoa que não é eleita chegará ao conhecimento desta verdade. Porque a característica da ovelha do Senhor, por isso que nós não podemos, não devemos forçar ninguém a ser. Veja o versículo 27 aí. Olha bem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve? As minhas ovelhas. Eu as conheço. A Bíblia nos mostra em Timóteo que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então, temos um bom grupo aqui, mas Deus sabe quem é quem. Nós temos aqui no FCC pessoas com 19 anos de igreja
no convívio da igreja, se converteu. Eu conheço um pastor, ele já deve ter morrido, que se converteu depois de 25 anos de ministério. De ministério, gente. Então, as ovelhas do Senhor conhecem a voz, Ele conhece, elas conhecem a voz, Ele conhece cada ovelha, e o que é que elas fazem? Me seguem. Agora, olha que profunda essa expressão do versículo 28. Que segurança dá para aquele que é eleito? Vamos ler aí. Eu lhes dou o quê? Presente, gente, eu dou. E continuará tendo. Jamais o quê? Perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o eleito tem soberba razão de ser feliz, ser alegre, que topa tudo, é um TT, topa tudo, pode acontecer o que acontecer, permanece firme. E se sair, o eleito é tão envolvido por Deus que não presta nem para o mundo. Ele não sente prazer estando lá, se for eleito, e volta. Mas se não é, acontece em 1 João 2,19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco. Mas para mostrar que não são dos nossos, o que é que foi? Saíram de nós. Vamos lá? Olha aí. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, olha bem, Paulo disse para essa igreja: olha, amados, nós sabemos, e vocês mostraram que são eleitos pela conduta de vida. Vamos para o 5. Então, olha bem, esses eleitos, esses tessalonicenses, deram provas irrefutáveis quanto à eleição. Primeira coisa que esses cristãos mostraram foram palavras. Veja aí, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em, e quer dizer que tinha palavra também, tinha expressão verbal, tinha expressão oral. Eles falavam das grandezas de Deus. As pessoas ficavam, como é que esses homens, essas mulheres que viviam nos ídolos, viviam de toda sorte, adorando a demônios, e agora falam de um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então você, eu, temos que expressar todo dia, todo instante, para onde você for, você tem que falar de Cristo. Eu não consigo deixar de falar. Eu fui lá para conversar com os presbíteros e tudo mais, para Mix Mateus, deu para falar para 5 a 10 pessoas enquanto eles chegavam. Porque não podemos deixar de falar. As palavras incluem a nossa vida, as palavras de Deus. A palavra de Deus é o Evangelho, boas novas de salvação. Então, isso, claro, que a gente não tem palavras vazias, mas como? Mas também no poder de quem? Do Espírito Santo, esse dínamos, um poder que envolve a gente de tal maneira que a gente não consegue viver sem Ele, sem Jesus Cristo. Dá uma força, uma convicção tal, que ninguém pode demover a nossa vida dele. Pode fazer o que fizer com a gente permanece firme, pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo chega assim,
mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Ninguém pode tirar. A convicção nossa é irredutível. E é além de palavras. Veja que aqui diz, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio dentro de vocês. Estes homens foram atraídos pelo exemplo de vida que eles resolveram imitar este exemplo. O exemplo de Paulo, o exemplo de Silas e de outros que acompanhavam Paulo. Não é? Então esses homens tinham provas irrefutáveis que eram eleitos de Deus com palavras, com poder e também convicção plena. Versículos 6 e 7. Vamos lá? Leiam. Preste bem atenção. Outra lição que a gente aprende nesse texto é exemplo de imitação. Primeira coisa que a gente vê aí nesse versículo 6, a quem eu devo imitar? A quem eu devo seguir, me imitar, olhar o gesto, olhar a atitude e seguir? Ali, vocês se tornaram o quê? Nossos imitadores e do Senhor. Paulo está falando dele, de Timóteo e de Silas, que aí tem Silvano, que é a mesma coisa. Olha bem, recebendo a palavra com alegria. Preste atenção, gente, é muito importante isso. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não é de momento. A nossa alegria é de dentro, operada pelo Espírito Santo. Com a alegria que vem do Espírito Santo. Apesar de quê? Essa palavra sofrimento, Paulo quer dizer, olha, vocês estavam sob pressão. Uma força caía sobre vocês, querendo tirar vocês do caminho, mas vocês permaneceram firmes, porque eles não ouviram a palavra, não só foram os ouvintes da palavra, quer dizer, mas praticantes dessa palavra. Tanto é que eu acho tão interessante essa expressão, viu a fé, né? Viu a expressão da fé, viu a conduta desses irmãos que tinham fé em seus corações. Não podemos, irmão, não há como você ter uma fé cristocêntrica, uma fé aquela dada por Deus e não expressar, e não viver. Não podemos ter um encontro com Jesus Cristo e continuar as mesmas pessoas. Não podemos. Não há como. Na Bíblia não existe isso. Não é? Então, olha bem. No versículo 7, ele diz assim: vocês se tornaram o quê? Paulo era modelo e eles se tornaram o quê? Modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E mais além. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos a comparação por baixo. Eu não sei se os filhos de vocês chegaram a brigar desse jeito. Lá em casa acontecia isso. Jubelão só tem uma, não tem como referir, né? Mas quando tem 2, 3, e fulano não faz. Eu imito fulano na idade. Não é?
Teve uma vez um adolescente, que faz muito tempo, chegou para mim e disse: eu puxei a meu pai e minha mãe, mas tudo de ruim. Olha que ela quis imitar o ruim, não é? Mas nós vemos que tinha reis na palavra de Deus que andava conforme a retidão do pai. Eles tinham companhias corretas, não é? Zacarias, e buscavam ao Senhor. Essas três coisas para ter autenticidade cristã, gente. Imitar pessoas que são referências verdadeiras, seguir pessoas, ouvir pessoas que realmente têm algo para dar e buscar o Senhor. Então esses crentes tornaram-se modelo, exemplos para todas duas regiões aí, mas nós vemos que nos outros versículos foram muito além disso aí, não é? Vocês, eu, precisamos ter uma referência. Ser uma referência quer dizer, eu fico impressionado com quantas pessoas falam comigo sem eu conhecer. Mas chega assim perto de mim e diz que me conhece de tal lugar e tal lugar. Olha, estão de olho em você. Estão de olho em você. Você é uma carta viva, escrita e lida por todos os homens, como Paulo diz acerca de si aos cidadãos crentes de Corinto. Então, o exemplo primeiro aí é de quem se deve imitar. Procure exemplos, não é? Essa historinha não dá certo não. Deus só vê o coração. Essa historinha que Deus só quer ver o coração não dá certo para a gente não. A gente tem que ser um modelo, não é? Seu marido já disse essa coisa assim, por exemplo: para ser crente como você eu não quero não. Ou a mulher. Porque quem mais conhece a gente, quem é? A nossa família. Você sabe, até um arroz sabe se você dá. O de fora não sabe não, mas sabe que você, como você é. A segunda coisa nesse texto aí, amados, é que ouviram a mensagem certa. Não só olharam a pessoa certa, mas ouviram a palavra certa. E a Bíblia nos ensina, meus queridos, examinai tudo, retém o quê? Que é bom. Essa historinha aqui, falando em Deus está bom, não. Essa historinha, eu senti tão bem, pastor. É sentir bem, é ser veraz, se é verdade. E eles ouviram o quê? A palavra de Deus. Não é? Não esteja aqui nesta igreja, nem porque se você, eu me sinto tão bem aqui. Fique nessa igreja, porque a palavra de Deus é central nas nossas pregações, nos nossos cânticos e nas nossas vidas. Então, meus queridos, ouviram a mensagem certa, né? E terceiro aí, estes irmãos que ouviram a palavra certa, que olharam para as pessoas certas, tiveram uma reação certa. Veja aqui, o versículo 7, vamos repetir aí. Assim vocês se tornaram. Olharam para Paulo, ouviram a palavra certa de Paulo e os outros, e se tornaram o quê? Modelo. Tornaram o quê? Exemplo. Para quantos? Para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então vamos pensar nisso. A repercussão foi grande.
a trombeta deles, com suas vidas, com palavras, pelo poder do Espírito Santo, atingiu. Se cada crente aqui resolver a viver assim, essa igreja não vai caber. Porque tem escolhidos precisando de referências aqui em Guarabira, na Paraíba, precisando viver. Em quarto lugar, eles se tornaram receptores, receberam, mas para tornar-se modelo, para repercutir também. Então nós precisamos ouvir, receber e levar. Esses irmãos fizeram isso, é o que Deus quer. Não adianta você ouvir hoje e ficar por aqui. Leve a preciosa semente por onde for. 8 e 9. Porque a partir de vocês, a partir de quem? Vocês. É a partir de Ana, é a partir de Cláudio. A partir de vocês, a palavra de quem? Por favor, não vá defender religião. A sua arma é só uma, a palavra do Senhor. Quantos mesmo ateus, eu me deparei com eles. Não acreditavam na palavra, mas eu só citava a palavra. Deixes que convencer com eles nessas andanças, estão no caminho do Senhor, cerca de 90%. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu. Isso é como se fosse uma trombeta, soando fortíssimo, dizendo, alertando para a grande salvação. Não só na Macedônia e Acaia, mas aumentou, né? Mas a fé que vocês têm em quem? Em Deus, repercutiu em todos os lugares. Será gostoso, né? Aquela mulher Zesa, daquela igreja presbiteriana, uma bênção. A vida dela me ensina. Nós precisamos. Ontem nós estávamos na inauguração do som, lá em Bananeiras, um som maravilhoso. Mas eu tenho o costume de andar. Quando comecei a falar para uma menina, uma senhora, quer dizer, as lágrimas começavam a chorar, sair. Porque essa palavra tem poder. Nós precisamos falar de Cristo. Tem folhetos aí, viu, gente? Não vá para casa sem folhetos, mas não deixe em casa. Você precisa falar sobre isso, repercutir esta palavra onde quer que estejamos. Esses irmãos não foram só receptores, mas foram modelos influenciadores. É isso que deve acontecer com a nossa vida. É isso que nos ensina o versículo 8 e 9. Olha bem, porque a palavra atingiu tão fortemente, tão impactante, que Paulo disse, eu não preciso mais falar de nada. Olha o que ele diz, a ponto de não termos de dizer mais nada a respeito de vocês. Primeiro aí Paulo mostrou, no versículo 8, a abrangência desta palavra. Foram além das nossas paredes. Esta palavra tem que ir muito além daqui.
Eu digo sempre, se eu pregasse o evangelho, porque sou pastor, era sempre apenas um profissional. Eu prego porque sou filho de Deus e arde no meu coração falar das grandezas de Deus. Tem que arder na sua alma essa vontade. Quando eu venho a pé, não deixo de trazer folhetos de lá para cá. Às vezes eu mudo até de direção, vou por ali. Não é? Essas ruas aqui, nessas imediações, não tem mais desculpa. Todas receberam folhetos. E as que eu tinha a oportunidade, falei dessa grandeza. Precisamos falar em tempo e fora de tempo. A abrangência nossa, o nosso evangelho tem que ser além dessas paredes. Aqui só é uma referência. Aqui realmente é um evangelismo. Eu chamo evangelho de presença. Nós estamos aqui, mas não fala. Por isso que precisamos ir proclamar. Mas proclamação, gente, só traz um aviso. Temos que ir para o terceiro P. Persuasão. Com sabedoria, é claro. Coloca ali como é que devemos chegar aos nossos amigos, aos nossos familiares. Sabe onde está? 1 Tessalonicenses 4, 5 e 6. Ou melhor, 5, 4 e 5. Eu disse Tessalonicenses, mas não é não, é Colossenses 4, 5 e 6. Veja aí, vamos ler? Sejam sábios no modo de agir. Com quem? Com os que são de fora. Quem? Não crentes. E aproveita o quê? Bem o tempo. Noutra tradução, cada oportunidade. Eu peço a Deus para nunca perder a oportunidade. É lá no caixa ou entregando um folheto, enquanto a mercadoria passa, eu estou falando de Jesus Cristo. Mas eu não tenho essa facilidade. Eu não tinha. Mas comecei a abrir a boca e Deus encheu. Se você nunca começar, nunca vai fazer. Aproveitando bem o tempo. Agora, como é que deve ser? Encharcando? Não. Que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. A nossa palavra tem que ter simpatia. A Bíblia nos mostra que os crentes, no capítulo 2, 47 de Atos, amados, caíram na simpatia do todo o povo. E Deus acrescentava à igreja o nome dos salvos. Então nós precisamos realmente, aí há novos convertidos, há convertidos, há não convertidos, falar de Cristo todo o tempo, todo instante. Essa palavra tem que ser vivida. Então, estes homens, estas mulheres, versículo 9, 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando o quê? Os ídolos. Vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro.
As pessoas têm que ver Cristo em nós. É preciso, gente. Trate as pessoas bem. Muitas vezes eu era intencional, eu sou ainda. Coloco o nome de 5 pessoas ou 10, começo a orar por elas, peço a oportunidade. Na universidade estadual, eu gastei muito dinheiro pagando lanche. Para quê? Porque aquele dito cujozinho não sairia enquanto não comesse. Enquanto estava comendo, eu pagando, a gente ia pregando. E eu passo nas ruas de Campina Grande, um diz, nunca esqueci. Outro diz, sabe o que aconteceu comigo, Cláudio? Não sei não. Nós nos convertemos, estamos na igreja tal. Gente, precisamos deixar marcas. Não é evangelho de palavras, é evangelho de ação. Convertidos e não convertidos precisam ouvir a palavra. Meus queridos, hoje mesmo, pensa em 5, 10, 20. Hoje está mais fácil. Naquele tempo, na universidade, não tinha isso, né? Elenca ali, lista ali. E começa a mandar mensagens. Pelo WhatsApp ou por outras mídias. Mas não deixe de falar. Que o seu amigo, meu amigo, não cante aquela música. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Quantos vi que salvou e ninguém se importou de falar da graça de Cristo. Seu colega do trabalho sabe da sua boca que Cristo é Senhor e Salvador? Não deixe de falar. Agora veja que nesse versículo aí, 9 ainda, eles aplicaram, eles colocaram em prática o que ouviram, converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Saia vivendo isso. A gente tem que gostar de gente, viu? Por isso que eu abraço vocês, gosto de vocês. Deu uma entrada lá em Jubelândia, estava com saudade dela, entrei. Deixa. Porque a gente tem que gostar de gente. Tem gente que fala com alegria comigo, de onde eu conheço? Deve ter alguma transmissão, ouvir de alguma maneira, não é? E chegou um incrédulo assim, eu disse, rapaz, eu disse a ele, eu acho que eu vou ir embora de Guarabira, para sentir. Sabe que ele disse, o senhor está doido? Sabe daquela máxima do futebol? Quem está ganhando não se mexe. Eu fico encantado com essa cidade. Eu amo essa cidade de montão, porque essa cidade me realmente... Eu não sei porque até hoje me deram o título de cidadão guarabirense. Mas eu amo uma cidade de montão. Ela me apadrinhou mesmo. E eu vejo cada vida como potencial filho de Deus. Por isso que eu não deixo de falar. Não é? O nossos queridos Eliakim e a sua esposa Natália abriram uma loja, uma ótica lá em Alagoinha. Quando entrei lá, viu aquela figura, aquela funcionária. Deus já não me cobra mais o sangue daquela vida, porque passei logo o evangelho para ela. Então não é por ser pastor, é por ser filho de Deus. Precisamos praticar o que aprendemos. Amados, por fim,
O versículo 10. Sabe por que você deve fazer isso? Primeiro, vislumbrar a glória de Deus, a volta de Jesus Cristo. Você precisa amar a volta de Jesus Cristo. Eu espero que não tenha ninguém aqui que queira que Jesus Cristo volte só quando casar, né? Uma menina lá em Campina Grande. Não, caso não case, hora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer, Maranata, hora vem. Viva isso. Aqui não presta não, mas vou dizer como Paulo, mas pelo serviço que eu tenho que fazer aqui ainda, eu vou ficar por aqui. Agora, eu gostaria de ser como uma lâmpada. Quando acabou os filamentos, pode levar. Mas só quero mover enquanto puder servir. Ou melhor, só quero que Deus me leve quando eu não puder servi-lo. Porque estar aqui por estar não dá para mim não. Vamos pensar nisso. Primeiro, ame a volta de Cristo. Esses irmãos aguardavam dos céus o quê? O Filho de Deus. Mas pode casar, viu, Renan? Nós precisamos, amados, amar e nunca negligenciar. Tem gente que olha na mídia por aí. Não é? Eita, Jesus está voltando. Tem gente que fica até com medo. Não gosta nem de ler Apocalipse, mas é uma bênção Apocalipse para a gente. É uma segurança maravilhosa. Não é? Precisamos aguardar esta vinda, falando dele com alegria todo o tempo. Segundo, coisas que eles viram aí, que o fundamento para a vinda de Cristo, a certeza que estaria com ele, é ali, ó. A quem ressuscitou dentre os... Esta é a essência do Evangelho. Que Cristo morreu e ressuscitou. Se você pregar qualquer coisa, se não tiver estes dois fatos, não é Evangelho. Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Agora preste atenção a essa expressão, a saber, quem ressuscitou? Jesus, que nos livra de quê? É céu e inferno. Se você tem Cristo, é livre da ira vindoura. Se não tiver Cristo, se não tiver Cristo, é desgraça eterna. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, disse que Deus vai até rir daquele que não se arrepende e não crê no Evangelho. Deus vai tomar vingança desse povo. Se você não for crente em Jesus Cristo verdadeiro, você vai... É horrenda coisa cair nas mãos de quem? Deus vive. Por que, pastor, está dizendo isso? Está causando medo? Não. Quero apenas ser sincero bastante para dizer o que a Bíblia diz. Portanto, meus queridos, é céu e inferno. Saiu daqui, morreu sem Cristo, é condenação. Coloca aí, João 3:18. 3:18. Vamos encerrar com isso. Vamos dizer?
tem antessala não, viu gente, no céu, né? Tem purgatório não. Tinha um pastor que disse que foi pregar no sertão, viu? Foi pregar no sertão e ele foi para o purgatório. Não foi para o purgatório, foi para purgatório. Era tanta pulgas de cachorro lá, mas ele disse que foi uma terrível a noite. Mas olha bem, aqui não tem escapatória. Quem nele crê é o quê? Não é condenado. Você pode querer dar um jeitinho, mas não tem jeitinho para Jesus Cristo. Não. Aí tem, mas o que não crê já está condenado. Morreu em inferno. Creu, céu. Imediatamente após a morte. Vamos reforçar, só reforçar isso. 2 Coríntios 5:8. Preste atenção no que Paulo diz aí, que certeza maravilhosa. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo morrer fisicamente e estar com quem? Certeza. A morte não é um desastre para a gente, é uma promoção, que é incomparavelmente melhor. Vamos ficar em pé.